O Ceará precisa aprender a fechar ciclos. Muitas vezes as saídas são traumáticas, os retornos muitas vezes também não sei se muito necessários. A verdade é que o Ceará tem uma extrema dificuldade de entender que um momento passou e que é preciso olhar para frente. É um pouquinho sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Gostaria desde o início que você deixasse o like para fortalecer aqui a discussão, para mais pessoas atingirem esse vídeo atingir a mais pessoas, para que a gente formule mais um papo, para você dar a sua opinião. Se você não está inscrito, que você se inscreva, a gente está muito pertinho da marca de 7.000 inscritos, então é sempre mais gente para conversar, e lembrando que aqui é uma opinião, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho essa opinião já tem algum tempo, quem acompanha meu trabalho sabe do que eu estou falando. O Ceará historicamente tem essa dificuldade de, olha, obrigado pelos serviços prestados, seu nome está escrito aqui na história do clube, uns maiores, outros menores, mas fazer essa ruptura é sempre muito complicada. Vamos pegar num recorte mais recente, talvez a única saída sem maiores traumas tenha sido a do Ricardinho, que recebeu uma justíssima homenagem, vídeo promocional, foto em Porangabuçu com todas as taças que ele ajudou o Ceará a conquistar. Ali era o final da temporada de 2020, que ela terminou por volta de fevereiro de 21, o time vinha bem, tinha se classificado para a Copa Sul-Americana, mas ficou muito claro que tinha se fechado um ciclo naquele momento, que o Ricardinho, que é um dos jogadores mais importantes da história recente do Ceará, deveria seguir outros rumos até para ter uma continuidade na sua carreira, e o Ceará precisava de oxigênio novo para seguir em frente. Porque normalmente é sempre muito traumático, parece que quando você faz história no clube, você não pode sair, você se torna indispensável. Eu me lembro muito de como foi complicada a saída do Magno Alves em final de 2017. Terminou o contrato, o Ceará tinha subido para a Série A, o Magno teve momentos pontuais importantes naquela Série B, alguns gols muito lembrados pela torcida do Ceará, mas naquele momento ele já era a terceira opção de ataque do Ceará. Para quem não lembra, o Elton era o titular, vinha o Arthur Cabral voando da base e o Magno marcando alguns gols depois de ter perdido a posição. Ele tinha começado, obviamente, o campeonato como titular. Eu não sei se é algo histórico, de sempre remeter ao passado, de sempre procurar as melhores lembranças. Agora a gente viu muita gente pedindo, por exemplo, o Ciel de volta ao Ceará. Essa discussão aumentou porque existe a história de que o Nicolas veio para não vir o Ciel e o Nicolas não teve uma boa passagem. Eu acho que um erro não transforma o outro em um acerto, com todo o respeito que eu tenho ao Ciel, que fez uma temporada brilhante, é um dos grandes personagens do futebol cearense na temporada pelo Ferroviário, mas era de novo essa ideia de sempre remeter ao passado, que teve algum sucesso para ressurgir no presente. Nos últimos 2 anos, as 2 primeiras contratações do Ceará no ano foram de ex-jogadores do clube. O Ceará trouxe o Richardson em 2022 e trouxe esse ano o Thiago Panussá. Todos 2 caras que merecem muito respeito. O Richardson tem uma história muito bonita pelo Ceará, a do Thiago Panussá um pouco mais curta, mas num ano marcante, que foi aquela temporada de 2020. E não entregaram. Não estou dizendo que faltou esforço, não estou dizendo que foi de propósito, mas não entregaram. E agora, depois que o Ceará já acabou uma temporada, competitivamente falando, essa ideia tem que estar muito intrínseca de que é preciso fechar ciclos e oxigenar o clube com gente nova, gente querendo mostrar serviço, gente querendo conquistar o seu espaço, gente querendo colocar o seu nome na história do clube como esses caras colocaram. Nesse elenco atual, por exemplo, você tem nomes, por exemplo, Luiz Otávio. Luiz Otávio, na minha opinião, um dos maiores zagueiros da história do Ceará. Mais de 300 jogos com a história do clube, uma entrega danada, mas ele agora está começando a respingar o mau momento do clube. E eu acho que um cara como o Luiz Otávio não merece ser lembrado pelos momentos ruins, ele tem que ser lembrado pelos grandes momentos, pelos 4 títulos que ganhou pelo clube, pelas campanhas em Copa Sul-Americana, por exemplo, em boa campanha de Copa do Brasil, de um ressurgimento do Ceará ali daquele momento quando ele chegou em 2017. O Luiz Otávio merece todas as homenagens, mas eu acho que, a não ser que seja algo muito extraordinário, para ele ser, por exemplo, o que foi o Ricardinho de 2020, aquele cara que ajuda mais fora do que dentro, está na hora do Ceará procurar outras referências. O Richardson, mesma coisa. O Richard, por exemplo, que teve uma passagem muito acidentada pelo clube, ficar com a última imagem as defesas na final da Copa do Nordeste, ele faz uma defesa espetacular durante o jogo, defende pênalti na decisão contra o Sport, ficarem mais as boas lembranças. Porque tem hora que você precisa renovar mesmo, oxigenar.
Então, com todo o respeito que eu tenho a esses caras, acho que o Ceará precisa planejar muito do seu elenco, tentando abrir mão desse passado, tentando procurar novas ideias, não procurar apenas quem já fez sucesso aqui. Para você ter uma ideia de como isso é intrínseco do clube, eu me lembro que quando o Ceará subiu a Série A em 2017, uma das primeiras contratações do Ceará para 2018 foi o Javier Reina, que tinha tido passagens razoáveis pelo clube, não era nenhum jogador super ídolo, não tinha metade do cartaz e do prestígio que o Richardson tinha, por exemplo, que foi uma contratação muito comemorada na época, principalmente no caso do Richardson. Então, para olhar para frente, é preciso entender que ciclos acabam, e eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios do Ceará na montagem do elenco para 2024. Tem outros casos, tem o caso do Kleber, que a questão do doping pode estacionar de novo isso, mas é fundamental para a carreira do Kleber, caso ele consiga se livrar dessa suspensão, que o faria ele voltar só em 2025. E para o Ceará também é uma relação que já desgastou. Não adianta mais apostar em algo que simplesmente não consegue mais dar liga. Então, esse é um desafio de quem assumir o Ceará no departamento de futebol na próxima temporada. Eu acho que precisa ter isso em mente. Primeiro, ser mais criativo na hora de buscar reforços, não correr atrás de quem fez sucesso aqui. Tem muita gente por aí querendo mostrar serviço num clube como o Ceará. Segundo, entender que ciclos acabam e saber fechá-los. Deixa a sua opinião se você concorda comigo. Se não concorda também, pode deixar, o espaço está aberto. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.